Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo e será sobre o tema, os 7 anos da grande tribulação. Vou ler os versículos parafraseando no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem haverá 7 semanas e 62 semanas. 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Introdução. Concordo com as interpretações do pré-tribulacionismo que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação e terminará com o início do milênio. Para você compreender, assista o estudo As 7 Dispensações da Criação, já está postado no Facebook e no YouTube. Vamos fazer uma oração, porque esse assunto será em 3 partes. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, agradeço por poder estar nesta rede social, Senhor, para transmitir esse estudo. Peço, Senhor, que os irmãos que estarão ouvindo, os amigos que estarão ouvindo, possam entender e compreender, e que o Espírito Santo, Senhor, me dê entendimento para falar agora, Senhor, sobre esse estudo que assim foi me concedido. Eu rogo a tua bênção e agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Nós temos aqui um princípio, o Espírito Santo nos revela sobre as 70 semanas escrita pelo profeta Daniel. Cada semana representa 7 anos, sendo um total de 490 anos, ou seja, 70 semanas vezes 7 anos, vai dar 490 anos. Temos uma nota aqui de rodapé, dando início, que tudo começou no livro de Esdras. No livro de Esdras, o rei Ciro, no ano 538 a.C., foi despertado pelo Senhor para edificar o templo, e a seguir o rei Ciro, 520 anos antes de Cristo, isso no reinado persa, tá, irmãos? Continua apoiando a reconstrução do templo. E nos anos 445 a.C., o rei Artaxerxes assume e concede as cartas para Neemias reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém. Então perceba-se que Esdras recebeu a ordem para reconstruir o templo, e depois Neemias recebe a ordem também para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Agora, há um resumo dos 490 anos que vou passar para vocês. Esse estudo requer um pouquinho de atenção, mas eu acredito que o Espírito Santo, através da oração que fizemos, dará conhecimento a você para compreender. Veja que Daniel recebeu a revelação no exílio persa, tá? E esses reis aí que eu já acabei de citar para você, o rei Ciro, Dário, Artaxerxes, era do reinado Pérsia, porque Daniel foi levado em exílio no tempo do rei Nabucodonosor para a Babilônia. Depois os medo-persas conquistaram Babilônia, e aí deu-se o início sobre as 70 semanas. Agora, a autorização do rei Artaxerxes para Neemias reconstruir Jerusalém está em Neemias capítulo 2. Iniciou-se no ano 445 a.C. Demorou 7 anos, ou seja, 7 semanas, dando um total de 49 anos, a reconstrução de Jerusalém. Depois das 62 semanas, deu-se 434 anos, até o Messias nascer, Jesus, é claro, entrar em Jerusalém no jumentinho e ser morto e ressuscitado. Aí completaram as 69 semanas, que deu-se 483 anos. Aí para a contagem. Por que para a contagem? Porque entra o período da igreja, que é a dispensação da graça. Por isso que eu disse no começo para vocês lerem, ou seja, assistirem novamente, ou quem não assistiu, sobre as 7 dispensações que já está postado aí no vídeo. Agora,
Dando 69 semanas, falta uma semana. E essa semana, ela tem os seus 7 anos, né? Como eu disse, tem 483 anos que já foram passados 62 semanas, e com a vinda de Jesus, o nascimento, a crucificação, parou-se o tempo. Aí ficou uma semana para completar as 70 semanas, que continuará após o arrebatamento da igreja, dando início à grande tribulação, completando os 70 anos total dos 490 anos. Ou seja, quando o Senhor Jesus nasceu de Maria, completou-se ali as 69 semanas, que deu os 483 anos. Falta uma semana. Essa uma semana, ela corresponderá ao arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Quando terminar a era da graça, que é o arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento que nós seremos levados, aí inicia a contagem da uma semana, que será 7 anos de 3 anos e meio de paz falsa e 3 anos e meio de tribulação. Será dividido em 2 períodos, como acabei já de dizer para vocês, esses 7 anos. Agora, Daniel capítulo 9, versículo 26, ele nos diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Isso aí será quando Jesus foi crucificado. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações para Israel. Esse aqui que destruirá o templo é o rei Tito, o romano, que veio 70 anos depois do Senhor Jesus, veio e destruiu o templo em Jerusalém. Aí ficou aquela dispersão, né? O povo foi levado para cativeiro para Roma, outros ficaram ali em Jerusalém e outros fugiram. Agora, a grande tribulação será para os que ficaram no arrebatamento. Serão eles cristãos nominais. Que é cristão nominais? Aquele que se diz cristão, aquele que dizia que qual é a sua fé, qual é a sua religião. Eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico. Esses aí são os cristãos nominais. E também os judeus e os que não se converteram no período da igreja, até o Senhor Jesus levar no arrebatamento os que serviram a ele nesse período. Esse período, como eu já disse, é a 6ª dispensação da graça, tá? Vou finalizar aqui a primeira parte e vou dar início à segunda parte para que você compreenda melhor esse estudo, ok? Já voltamos.